Boa tarde, o Rio Grande em Movimento desta terça-feira, 12 de março, está começando. E no programa de hoje você vai ver Carnaval de Porto Alegre. Na reportagem especial sobre a folia, você vai conhecer a história da escola Imperadores do Samba. Consulado da Irlanda promove programação especial em Porto Alegre neste St. Patrick's Day. Cônsul estará ao vivo aqui no Rio Grande em Movimento para falar sobre esta festa. No esporte, Grêmio enfrenta a Libertad pela Libertadores em Porto Alegre na noite de hoje. Já o Inter realiza o último treino antes do primeiro jogo em casa pela principal competição das Américas. E ainda, a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Iniciou nesta semana a 20ª edição da Expo Direto Cotrijal, uma das mais importantes feiras do agronegócio do mundo, em Não Me Toque, no norte do estado. Confira. A solenidade de abertura contou com a presença do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do governador Eduardo Leite, entre outras autoridades. Até sexta-feira, mais de 500 expositores espalhados em 98 hectares devem receber cerca de 250 mil visitantes de mais de 70 países. A expectativa é de que a feira movimente 2 bilhões e 700 mil reais em negócios, um crescimento de 20% em relação ao ano passado. O governador do estado anunciou o início das obras de melhorias da ERS 142 entre Carazinho e Não Me Toque, onde fica o Parque da Expo Direto. 18 quilômetros dessa RS que atende aqui a Expo Direto e ao agronegócio da região, com investimento de 20 milhões de reais, com qualificação da pista, não apenas na melhor manutenção, como com 7 pontos de terceira faixa, ou seja, amplia-se a capacidade da pista, melhora a segurança e reduz custos logísticos para quem produz nessa região. Isso fortalece o agronegócio, porque o agronegócio é realmente que dá a sustentação econômica do nosso estado, do nosso país. Então a gente está bastante otimista, a expectativa é muito grande com a própria mudança do governo federal, uma nova esperança, economia recuperando, então todo esse cenário faz com que a gente tenha uma previsão de um crescimento pelos expositores de venda. E atenção, se você tem entre 60 e 64 anos, usuários do transporte público de Porto Alegre nesta faixa etária, que tenham direito à gratuidade da passagem, precisam se recadastrar na Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, para continuar tendo o benefício. Com a nova lei aprovada no ano passado, a idade para idosos terem direito à gratuidade na passagem do ônibus mudou de 60 para 65 anos. Aqueles que têm entre 60 e 64 anos somente ganham o direito se comprovarem residência em Porto Alegre e apresentarem renda mensal de até 3 salários mínimos regionais. Para esses usuários, é preciso ir até a loja do Centro Integrado de Passagem, Escola e Isenção, na Rua Uruguai, número 45, entre segunda e sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4 da tarde, no prazo divulgado pela Prefeitura. Idosos com aniversário nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril ou maio devem comparecer pessoalmente até o dia 31 de maio. Já os beneficiários nascidos nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro, o comparecimento será até o último dia útil do mês de aniversário. Os usuários devem apresentar comprovante de residência na capital e também comprovante de renda mensal. Ao completar 65 anos, o idoso passa a ter passagem gratuita de forma automática. E quem passou próximo à rodoviária de Porto Alegre nesta segunda-feira viu uma movimentação intensa de trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. É o que eles estão fazendo, uma faixa exclusiva para transporte público, no objetivo de melhorar a mobilidade daquele trecho. Então vamos conferir. Por aqui passam todos os dias 72 linhas urbanas. São mais de 225 mil usuários circulando. Pois é muita gente. Na tentativa de desafogar o fluxo e melhorar a mobilidade, a Prefeitura da cidade de Porto Alegre começou nesta segunda-feira as intervenções para a implantação de uma faixa exclusiva para ônibus e lotação do lado da rodoviária, bem ali na descida da Rua da Conceição para o terminal rodoviário. O
que será que o passageiro está achando dessa modificação? Demora bastante. Acha que vai resolver alguma coisa? Acredito que sim, não vai ficar tanto por causa dos carros que acabam fazendo o trânsito sempre, ainda mais horário de movimento. E ele demora muito. Mesmo assim, eu acho que não vai resolver muito. Creio que sim, não sei como vai ser implantado isso, mas seria uma boa sim. Essa medida faz parte do programa de priorização do transporte coletivo da cidade, que aponta os principais gargalos aqui da capital em que há fluxo intenso. E, a partir daí, promove estudos para melhorar e qualificar a mobilidade urbana. São 200 metros demarcados por uma sinalização azul contínua. A faixa vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 6 horas da manhã às 8 da noite. E o Cruzando as Conversas desta segunda-feira debateu o comércio informal de Porto Alegre, que coloca em lados opostos ambulantes, poder público e empresários. Durante o programa foram discutidos assuntos como promessas da prefeitura aos comerciantes de rua que não foram cumpridas e também os malefícios à saúde em relação à venda de produtos irregulares. Confira só um trecho. Nós temos em torno de 1.000 e poucos ambulantes que estão regulares e temos talvez em torno de 3.000 em Porto Alegre que são irregulares. A quantidade de irregulares é uma estimativa porque a gente não, tendo o cadastro de todos, a gente trabalharia diretamente para regularizá-los. O ano passado nós tivemos a regularização de quase 400 novos ambulantes que não estavam no nosso cadastro, não estavam regularizados, e que passaram a ocupar o espaço público de forma harmônica e com produtos adequados à legislação vigente. O nosso maior problema hoje é a ilegalidade de alguns produtos. É difícil tu conseguir chegar a um acordo com o município quando o município não enxerga um camelô, um ambulante ou um feirante como um trabalhador. Enxerga o feirante, um camelô e um ambulante como uma pessoa que é marginal. E tem que ser tratada como uma pessoa que não faz parte da cidade. Então, aí já começam os conflitos. A gente já começa a conflitar. Eu vou citar aqui, por exemplo, conflitos que aconteceram para a gente tentar chegar a um denominador comum, chegar a um acordo. Foi lá em 2000, começou em 2004, 2005, com a questão do camelódromo. Porto Alegre se tornou uma referência que não tinha mais ambulantes na rua, e então era o que, pelo que eu estou entendendo, era só corrigir aquilo que podia ter dado certo. Ali o primeiro presidente... Hoje o pessoal do camelódromo se sente prejudicado pelo comércio de rua, porque eles estão num espaço eles pagam muito caro, e o que está na rua tem um espaço, né, tá mais em contato com o consumidor. Nós já fizemos operações hoje, junto com Brigada, com Guarda Municipal, para que o efetivo seja tão grande que iniba qualquer tipo de reação. Que nós não queremos, o objetivo não é a pessoa, nós queremos coibir aquele comércio que está de forma irregular e proteger todo o ambulante e o localizado que estão regulares. E o Cruzando as Conversas vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 10h30 da noite, aqui na RDC TV, com a apresentação do jornalista Ricardo Azeredo. Mas agora a gente muda de assunto, porque aqui em Porto Alegre foi lançado o Desafio do Tênis. Já ouviu falar? Uma campanha que existe desde 2005 aqui na capital gaúcha, e por isso a gente convida agora a comandante Nádia para falar um pouquinho dessa campanha para a gente. Muito boa tarde, comandante. Boa tarde. Explica um pouquinho para nós o que é essa campanha do tênis. Pois é, essa campanha iniciou o Banco do Tênis em 2005, então com o secretário de Esportes, o vereador João Bosco Vaz. E desde lá ela estava adormecida, nunca mais aconteceu. E eu, sendo secretária de Desenvolvimento Social e Esportes, e pesquisando ali nos nossos projetos que nós tínhamos, eu descobri o Banco do Tênis. E tivemos ali, junto com o esporte, a ideia de reativarmos o Banco do Tênis, só que de uma forma mais moderna, com o hashtag Desafio do Tênis POA, que é o quê? Trabalhando através de duas estratégias, da juventude e do marketing viral, aquele que viraliza através das redes, com uma meta, Marcele, de conseguir em um mês 1.500 pares.
E importante dizer para quem serão distribuídos esses pares, né? Para os nossos atletas. Crianças de 6 e adolescentes até 17 anos que estão estudando na rede municipal de educação e que no turno inverso são trabalhados como atletas pelo esporte, seja pelo futebol, seja pelas nossas parcerias com vários clubes aqui de Porto Alegre, e aí entra diversos tipos de esportes, como ginástica olímpica, basquete, corrida, revezamento, enfim, esses tênis vão vir a ajudar os nossos atletas, que no ano passado nós conseguimos ter um número de 1.496 atletas sendo cuidados, e por isso a questão de 1.500 tênis, e desde 2005 esse banco de tênis não existia. Então tá aí o desafio do tênis POA aqui para Porto Alegre. E falando aí, né? E todo mundo pode ajudar, né? Então, quem tiver um tênis em casa, mas também não pode ter aquele furinho, tem que estar em boas condições. Isso. E aqui, né, eu trouxe, né, não vamos deixar passar, um tênis, né? E aí vou mostrar para vocês como é que vai acontecer. Você pega seu celular, a rede, seja no Instagram, no Twitter, no Facebook, e desafia alguém. E diz assim: olá, eu sou a comandante Nádia e estou aqui doando os meus tênis para o hashtag Desafio do Tênis POA. E eu quero desafiar você, Marcele, para fazer o mesmo. Ai, meu Deus, fui desafiada, agora eu vou ter que dar jeito, né? Vou ter que gravar esse vídeo e doar. Onde que faz a doação? Aonde que a gente entrega? Os pontos de coletas estão distribuídos em Porto Alegre. Nós temos nas lojas Chili Billings, em todas elas. Temos na PUC. E é importante a gente falar dos nossos parceiros. Os nossos parceiros nessa iniciativa e que estão nos dando muita força é Agas Jovem, o CDL Jovem, o Cindy Lojas Jovem, Brasil 200 e a Associação de Jovens Empresários. Por que a juventude? Porque a juventude viraliza e nós não podemos perder essa oportunidade. Desafia alguém depois, viu, Marcelo? Vou ter que desafiar alguém, já estou até pensando em quem vai ser desafiado. E os tênis, eles podem ser de qualquer tamanho, pode ser feminino, pode ser masculino, o importante é ajudar. Qualquer tamanho e mais do que isso, não precisa ser apenas o tênis de futebol, pode ser um tênis para ginástica, pode ser um tênis para vôlei, para futebol de corrida, pode ser chuteira também. E mais do que isso, os locais de coletas estão no nosso site, na prefeitura ali, www.prefeituraportoalegre.poa, que você pode clicar no link, né, Desafio do Tênis, e ali vão ter todos os bancos de coletas, né, onde nós estamos fazendo. Inclusive, se você quer ser um local de coleta dos tênis, também pode entrar em contato com a nossa secretaria. Perfeito. E o esporte, ele não é só um momento de lazer, ele é uma forma também de inclusão social, né? Por isso toda essa campanha, todo esse projeto, esse engajamento. Principalmente por isso. Nosso grande objetivo é fazer a inclusão social. Crianças, muitas vezes, que estão numa área vulnerável, crianças muitas vezes que não têm a oportunidade de fazer um esporte diferenciado, e aqui eu quero parabenizar, sem dizer um nome, mas todos os clubes de Porto Alegre, grandes clubes que são nossos parceiros e que oportunizam vagas para essas crianças, e a gente sabe já de crianças que entraram muito tímidas e que são grandes atletas hoje. E quais as principais ações da Secretaria agora para esse ano? As principais ações na parte de esportes é cada vez mais ocupar as nossas praças com atividades para crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiências, e levar as famílias a ocuparem as praças para que a gente tenha um menor número de criminalidade e que tenha uma Porto Alegre realmente viva. E na questão do Cine, que também faz parte da nossa secretaria, a disponibilidade cada vez mais de vagas. Nós temos muitas pessoas nesse início de ano procurando seu primeiro emprego, procurando aquele emprego que foi perdido. Então, vagas são sempre muito bem-vindas no Cine. Através do DEMAB, nós estamos aí com Minha Casa Minha Vida, fazendo a regularização fundiária, enfim, muitas coisas serem feitas através da assistência social, dos direitos humanos, da mobilidade, acessibilidade, né, do esporte
do imóvel, que é importante, e também do emprego. E os pontos, né, de coletas retornando ali estão nas redes sociais. Procura lá e faz a sua doação, que eu tenho certeza que sempre tem um tênis ali que não entra mais no seu pé. Tá certo, então lançado o desafio do tênis, para mim, a comandante Nádia já fez sua parte, né? O prefeito Nelson Marquesan também desafiou ontem todos os vereadores de Porto Alegre a também fazerem a doação. E eu sei que tem vereador aí já fazendo a sua doação na rede. Tá certo, muito obrigada então, comandante, pela participação aqui no Rio Grande em Movimento. E agora a gente faz um rápido intervalo e já volta. Fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, RDC TV Digital. Claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. Agora a gente fala de previsão do tempo. O dia começou ensolarado aqui na capital gaúcha, mas durante a tarde, até mesmo à noite, pode chover em várias regiões do estado. Confira. Em Novo Hamburgo, o sol voltou a aparecer pela manhã com aumento da nebulosidade, mas pode chover à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 18 e 30 graus. Em Caxias do Sul, na Serra, o dia começou com sol entre nuvens e a previsão indica pancadas de chuva à noite, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em Rio Grande do Sul do estado, o dia nublado com possibilidade de pancadas de chuva à noite. As temperaturas variam entre 20 e 27 graus. Em Passo Fundo, muitas nuvens, com possibilidade de chuva durante todo o dia. Não faz calor, mínima de 17, máxima de 23 graus. Em Santa Cruz do Sul, chuva todo o dia. Temperaturas variam entre 19 e 24 graus. E passados 5 anos do crime que gerou comoção nacional, começou nesta segunda-feira o julgamento do caso do menino Bernardo Boldrini, morto em 2014. Ontem, as 2 delegadas que investigaram o caso foram ouvidas. Confira. A delegada Caroline Bamberg foi quem iniciou a série de depoimentos. Caroline foi interrogada pelo Ministério Público e pelas defesas durante aproximadamente 4 horas, onde contou detalhes da investigação. A segunda testemunha a ser ouvida foi a delegada regional Cristiane Moura. Há algum laudo pericial dentro do processo que vincule o Evandro aos fatos? A questão do laudo do detector de mentiras, pelo que eu me recordo. Tá, só o laudo do detector de mentiras. Pelo que eu me esse recordo, laudo detector de mentiras, aonde fica demonstrado que ele não sabia que o Bernardo seria morto. Eu não me recordo específico dos questionamentos, mas foram fundamentados conforme o relatório complementar, doutor. Não há nenhum dos outros acusados que diga que ele participou. Ainda assim, a senhora acha que o inquérito policial não teve falhas? Doutora, assim, eu acho que o que foi colhido, né, durante a investigação policial foi o suficiente para trazer aos autos os indícios de materialidade de autoria. Doutora, não é o que eu lhe perguntei. Se poderia ter sido feito outras diligências, poderia. Não é o que eu lhe perguntei. Eu perguntei se a senhora acha que o inquérito policial teve falhas ou não. A questão das falhas, eu entendo que para essa finalidade, para esses indiciamentos, se colheu indício suficiente de materialidade de autoria. Doutora, pode ter... mas a pergunta não foi essa. Tá. A pergunta foi, a senhora reconhece que poderia haver alguma falha na investigação, nesse caso específico? Haveria ou não alguma falha? Acho que é isso que o doutor quer saber. Sim, doutora. Sim, é essa a pergunta específica. Sim ou não? É simples a resposta. Olha, houve doutor, falha ou não eu houve acredito falha? que não, porque há os elementos do indiciamento doutora. e que mantiveram os réus presos até hoje. Né? Então, quer dizer, se nós tivéssemos falhado tanto, eu acredito que não teria passado por tantos crivos. Ontem, o julgamento terminou próximo às 9 horas da noite. Nesta terça-feira, mais uma testemunha importante para o caso é ouvida. Iniciou pela manhã o depoimento de Jussara Petri, empresária, amiga da família. Jussara era considerada uma segunda mãe para Bernardo e foi ela quem fez a festa de primeira comunhão do menino. A empresária solicitou não falar na presença dos réus e os 4 foram retirados da sala. A primeira coisa que a gente pensou, ele fugiu, né? Fugiu. E daí a gente começou a ir atrás, e toda a comunidade, a cidade inteira foi atrás, porque em algum lugar ele ia estar. E a senhora soube o que o pai fez naquele dia, depois do registro da ocorrência? Eu não sei se foi naquele dia. Uma coisa que chocou bastante nós foi
que nós estávamos, eu não lembro se foi na segunda ou na terça, foi naqueles dias que nós estávamos na delegacia, que nós fomos chamados para depor lá, que daí eles chegaram que tinham ido na Argentina, nós todo mundo sujo de barro, procurando por tudo que era canto, Bernardo, e eles tinham ido para a Argentina fazer compras. Aí, pô, mas a cidade inteira procurando o menino e o pai vai para a Argentina fazer compras. Outras testemunhas de acusação, como a psicóloga do menino, ainda prestam depoimento nesta terça-feira. A previsão é que o julgamento chegue ao fim em uma semana. E nós vamos seguir acompanhando todo esse caso do menino Bernardo. Mas agora a gente muda de assunto, porque na última semana a vereadora Karen Santos, do PSOL, assumiu um cargo na Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito boa tarde, parabéns. Muito obrigada pelo convite. Vereadora, a gente queria começar entendendo assim, qual é o papel da Procuradoria e o que vocês devem fazer a partir de agora? A Procuradoria ela se propõe a examinar, acompanhar e receber casos de violência, de denúncias de discriminação de gênero e encaminhar às autoridades competentes. Também a gente se propõe a promover debates, discussões, formações sobre educação sexista, sobre violência e sobre os órgãos que estão aí para receber e acolher essas mulheres vítimas e essas famílias também, porque não são só mulheres, né? Às vezes são crianças, às vezes são outras companheiras de mulheres, né? Mulheres trans, mulheres lésbicas, e também está fazendo articulação com o movimento de mulheres, né? Tem o Conselho Municipal de Mulheres, Conselho Municipal de Direito das Mulheres e o Fórum Municipal das Mulheres também, que são parceiras, né, de diversas ONGs e organizações de mulheres que também constroem junto com a gente a proposição de políticas públicas, de projetos de leis que possam aí afirmar, garantir ainda mais direitos que combatam essa desigualdade de gênero. E hoje tem crescido muito o empoderamento feminino, né? Com tudo isso, o número de atendimentos de vocês tem aumentado? Tem pessoas também que procuram vocês para poder ajudar toda essa questão? Sim, existem acompanhamentos, principalmente em relação à violação do direito, né? A violência e a denúncias de discriminação. Mas também a gente está querendo se colocar nessa perspectiva, né, de não só contribuir para a punição, para a execução da Lei Maria da Penha, das políticas que existem, mas também promover política de formação. Agendamos já uma conversa com o CRAS, com o CREAS, da Lomba do Pinheiro, lá da Mapa, né, localizado na Vila Mapa, na Parada 4, para estar organizando um círculo com as mulheres e com os homens sobre o que significa uma educação não machista, não sexista, né, porque a gente acredita muito que prever, né, conseguir precaver é melhor do que simplesmente a gente está tentando apagar esse incêndio, que são esses casos de violência, né, que estouram cada vez mais no nosso país. E quando vocês chegam num local como esse, como é que vocês estão recebidos, tanto pelas mulheres quanto pelos homens? Há uma demanda muito grande por parte de escola, por parte de associação, por parte das instituições de saúde. Existe uma carência desse tipo de formação continuada. Às vezes os profissionais que estão lá na ponta, digo isso antes de ser vereadora, era professora da rede estadual, né? E a gente não tem muitas formações, a possibilidade de estar conseguindo articular o teu conhecimento, o teu objeto de trabalho com essas demandas de racismo, feminismo, sobre a situação do transporte, da segregação urbana, dos direitos, quais são as instituições do Estado, para que elas servem, como é que a gente consegue recorrer. Então, acho que qualquer promoção nesse sentido, que acolha esses profissionais, que acolha essas comunidades, sempre está sendo super bem vista e bem-vinda, assim. Bom, e as mulheres podem procurar ajuda com vocês, mas é importante também dizer que elas, caso sofram algum tipo de agressão, procurem uma delegacia especializada, Isso, a Delegacia da Mulher, ali no Palácio da Polícia, na Ipiranga. E quem quiser procurar vocês, qual é o local, qual é o horário de atendimento? Tem que agendar Na Câmara dos Vereadores antes? mesmos, a gente tem um telefone que está disponível no nosso site da Procuradoria da Mulher, mas o horário de atendimento da Procuradoria é o mesmo horário dos gabinetes, das 8h30 ao meio-dia e depois da 1 até as 6 horas da tarde. Então, tanto no meu gabinete, né, que sou procuradora, quanto também na nossa sala específica da Procuradoria, que fica dentro da Câmara dos Vereadores, ali na Loureiro. Só chegar ou ligar. A gente vai estar tentando expandir a nossa comunicação, porque a gente sabe que existe a Procuradoria, estou assumindo ela, né, faz um mês
um mês que eu estou vereadora e uma semana que eu estou procuradora. Então, a gente está vendo também essa dificuldade de colocar a procuradoria para fora. Então, queremos estar colocando cartaz, queremos estar indo nos locais de trabalho, de estudo, de moradia. A gente quer fazer não simplesmente que a população feminina venha até a Câmara dos Vereadores, procure a procuradoria, mas a gente quer também estar na ponta para ser visto e conseguir dar as orientações onde as pessoas estão. E tu, como mulher, agora nesse cargo, como é que se sente assumindo essa procuradoria? Eu acho que é fundamental, assim, não sabia que existia procuradoria, para te ver, antes de estar assumindo enquanto vereadora. Foi uma política proposta em 2015 pela Sofia Cavedon, extremamente necessária. Até a Débora Stan, que é a nossa funcionária cedida da prefeitura, que é a memória da procuradoria, ela tem várias ideias assim bacanas, a gente estimular a criação de outras procuradorias em outras câmaras de vereadores pelo Rio Grande do Sul, que a gente consiga trocar projetos de leis e a gente consiga avançar na discussão, inclusive com os partidos, com as bancadas, sobre a necessidade dessas políticas, assim. Então, articular essas procuradorias em âmbito de câmaras também nos dá mais força, mais peso, mais visibilidade para estar conseguindo aprovar os projetos, né? Pois é, tem como citar algum desses projetos? Já tem projetos referentes a esse assunto em tramitação na Câmara? Como é que está sendo isso? Tem um projeto que foi apresentado e aprovado e até executado já pela Fernanda Melchiona, que foi sobre o assédio e o abuso dentro dos transportes públicos da cidade. Uma campanha que não é só do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, mas uma campanha nacional que diversos coletivos e movimentos feministas pautaram, que é a relação ao abuso dentro do transporte público. Um transporte lotado, um transporte demorado, um transporte que tem um ambiente propício para que esse tipo de situação ocorra. E muitas vezes é isso, né? A mulher que já é oprimida, que já tem a sua autoestima rebaixada, se sente realmente objeto e às vezes insegura para estar fazendo essa denúncia. Ah, não, vou ser desmoralizada, não vão acreditar em mim. Então, uma campanha de conscientização, que conscientiza as mulheres dos seus direitos, mas os homens também, de que isso é proibido, isso é uma violação da dignidade da mulher, é fundamental. Assim, foi uma campanha que foi para a rua. Né? Conseguimos colar os cartazes, conseguimos dialogar com a população, muita panfletagem, muita paciência para conversar com os homens, que nós não somos anti-homens, que nós, né, o movimento feminista é um movimento que também quer englomerar, né, abarcar também essa população que sofre dos mesmos problemas e muitas vezes vê na mulher um inimigo imediato e acaba descarregando o fardo do trabalho, o fardo da violência que sofre cotidiana dentro do seu ambiente doméstico, assim. Então, é uma panela de pressão e todo tipo de intervenção, acho que venha colaborar, assim. Não dá para colocar panos quentes, não dá para naturalizar, invisibilizar, assim. E aqui em Porto Alegre, esse movimento feminista, ele vem crescendo? O movimento feminista no mundo inteiro, né, com Trump nos Estados Unidos, o movimento das irmãs argentinas aqui pela legalização do aborto, e no Brasil todo o processo de construção do 8M, combinado com a Greve Internacional das Mulheres em 2017, e o vira-voto ali, né, o movimento Ele Não, né, contra um governo autoritário, declaradamente machista, racista, misógino, acabou dando uma coesão assim para as mulheres, elas vendo a necessidade mesmo de estar se colocando dentro dos círculos feministas, estar se colocando na rua, tá mostrando força, né? Ir para a rua muitas vezes o pessoal é bader, mas é uma demonstração de força e de organização do movimento. E é fundamental estar dentro desses espaços, porque senão é difícil a gente conseguir ter um espaço dentro das grandes mídias, né? Conseguir se dialogar, conseguir ser visto por esses milhares de outras mulheres que também não enxergam o movimento com bons olhos, não entendem as pautas, que a gente, né, como é que a gente consegue avançar nesse diálogo na nossa comunicação. Bom, tu assumindo agora faz pouco tempo, né? Isso, faz uma semana. Qual o primeiro passo? Já deu para ver mais ou menos assim como tá a procuradoria, como ela foi entregue para ti? O primeiro passo mesmo, o que tu vai fazer agora? A gente está estruturando, assim, a Sten é ótima, né, que é a Débora que trabalha com a gente lá, que ela já trouxe uma ideia da gente fazer uma campanha para dentro da casa, né, para as mulheres da Câmara, que são várias mulheres que trabalham ali dentro, tem um setor de taquigrafia que é só mulheres, e ela trouxe a ideia da gente colocar cartazes com reflexões, assim, o que você já deixou de fazer por ser mulher, né, e mensagens também de não só valorizando esse lado feminino, mas esse lado do empoderamento, da mulher combativa, a gente que lava, passa, cozinha, tem dupla jornada, e às vezes, né, não recebe um centavo por isso, é desvalorizado, que incentivasse essas mulheres e mostrasse o valor das nossas batalhas, das nossas lutas, assim. Isso foi muito bacana, porque
pra gente que já vem do movimento, são ações assim, é só um cartaz, sabe? Mas para as mulheres que normalmente não estão acostumadas a ouvir as discussões feministas, às vezes é uns estalos, assim, se enxergam, refletem, acho muito bacana. Pediram para levar para as escolas, pediram para levar para as escolas das suas filhas, assim, por exemplo. Eu achei isso muito bacana, assim. Então foi uma primeira ação interna. Segunda ação que a gente foi fazer essa reunião lá no CRAS da Lomba do Pinheiro, que a gente tá com essa iniciativa de sair da Câmara dos Vereadores, e agora a gente vai começar realmente a ver qual é, né, a trabalhadora que vai ficar junto comigo do meu gabinete com a responsabilidade de estar lá. A partir do momento que a gente voltar a divulgar o funcionamento, assim, acredito que vai vir mais demandas. A Débora, ela já tem uma lista, assim, de instituições que a gente tem que visitar em âmbito de delegacias, em âmbito de promotores, né, em âmbito de toda essa rede que auxilia auxilia o acolhimento das mulheres vítimas de violência, e também uma reunião com o conselho. Exato, falaste de ir nas escolas, né? É importante que desde pequenos que as crianças já tomem conhecimento desse assunto, dessa causa. Sim, e infelizmente o que a gente vem ver, né, a gente percebe assim, em âmbito de debate, em âmbito de política, é uma contramão em relação a essa necessidade, assim, políticas de gênero, escola sem partido, todas essas fake news, né, que estiveram rodeadas aí na campanha do presidente Jair Bolsonaro, desmoralizou uma discussão que é essencial, sabe? A gente tem que educar as crianças desde cedo, inclusive para identificar situações de abuso e situações de assédio, que infelizmente mais de 80% se dá dentro do âmbito familiar. Então, não dá para te colocar dentro, né, na perspectiva, né, que estava sendo debatida, a responsabilidade para essa família que já está passando por um processo de violência, de desmoralização também, sabe? Então, são pais, são irmãos, são tios, são pessoas do âmbito familiar que cometem esse tipo de violência com as crianças e com as mulheres. Em algum momento, a gente tem que conversar sobre isso. Muitas vezes a escola, por ser onde eles passam boa parte da sua rotina, é onde eles conseguem exacerbar, conseguem expressar o que estão passando. E a gente tem que ter muita sensibilidade enquanto professores, né? Porque muitas vezes não é falado, às vezes é num desenho, às vezes é numa postura, né? Às vezes tá quieto num canto. A gente tem que ter essa sensibilidade. Tudo que está vindo aí, em âmbito de alteração do nosso plano de carreira, alteração do Estatuto do Servidor, do desmonte, enturmação, fechamento, tudo que está vindo aí é para corroborar para que a gente não consiga fazer esse trabalho, não consiga ter essa sensibilidade. 30 alunos dentro de um ginásio, tipo, eu sou professora de educação física. É impossível tu ter sensibilidade a qualquer coisa, sabe? Tu só tem uma bola, 30 alunos no ginásio, sabe? Então, pensar também a valorização da educação, para além da necessidade de ter dentro dos currículos, também tem que estar combinado com a valorização da educação, da profissão das professoras, categoria composta majoritariamente por mulheres, sabe? Todos esses ataques que a gente vê, de retirada do debate de gênero, a desvalorização da carreira dos professores, são ataques machistas. Como é que a gente consegue avançar nessa compreensão? Que a questão da mulher não é uma questão somente do dia 8, ou da tua liberdade, teu corpo, tuas regras, tu ocupa o lugar que tu quiser. Como é que a gente entende a questão da mulher relacionada a um direito ao transporte público, que não te permite buscar um emprego, levar teu filho no médico, circular pelos espaços de lazer e de cultura da cidade. Entender que a falta de ônibus numa parada, o atraso, também pode, né, propiciar situações de violência, de vulnerabilidade. Entender a situação global da mulher e da sociedade, assim. Nossa situação não é como eles colocam, né, uma situação à parte da política, da pauta, da ordem do dia. Nossa situação está combinada com todas as lutas dos direitos que a gente vem enfrentando. Perfeito. Então, lembrando que o atendimento ao público é feito de segundas a sextas-feiras, das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 às 6. Isso, da 1h30 às 6. E o e-mail também pode ser procuradoria.mulher@câmarapoa.rs.gov.br. Isso aí. Tá certo. Então, muito obrigada pela participação, vereadora Karen. E agora a gente vai a um rápido intervalo e já volta, porque no próximo bloco a gente fala de esporte. Então, fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento, agora para falar de esporte. E as informações chegam com João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem? Grande abraço para todo mundo que está nos assistindo. E hoje tem Libertadores da América. Tava todo mundo com saudade. Hoje no Grêmio, amanhã no Internacional. A dupla Grenal fazendo mais uma vez história. A terceira vez apenas que ambos disputam uma Libertadores simultaneamente. E vamos começar pelo lado gremista.
O repórter Guilherme Paz nos traz as atualizações sobre como é que o Grêmio vai chegar nessa partida contra o Libertad, 9h30 da noite. Noite de Libertadores, o retorno da competição na Arena. Depois daquele dia 30 de novembro do ano passado, o tricolor chega invicto no 11º jogo da temporada. 27 gols marcados até aqui e apenas 2 sofridos. É fruto de trabalho, né? Independente da competição, acho que o importante é você ter um ataque muito bom. O ataque do Grêmio, se não é o melhor, um dos melhores do Brasil, até porque se tem alguma equipe na nossa frente é porque tem alguns jogos a mais. Mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente vencer os nossos jogos, hein? Pela segunda rodada da fase de grupos, o Grêmio enfrenta o Libertad às 9h30 na Arena. E a expectativa é de casa cheia. Em casa, o aproveitamento do Grêmio é superior a 75% dos jogos na Libertadores. Essa ansiedade de estreia de Libertadores, acho que passou. Ainda mais jogando fora de casa, a gente sabia que aquela pressão inicial, tanto que eles fizeram gol, já era esperada. E agora é a nossa vez. A gente está dentro da nossa casa, na arena, diante da nossa torcida. E a gente tem que empenhar um bom futebol para conseguir um bom resultado. Renato tem força máxima. O volante Michel treinou normalmente ontem e vai a campo. Fisicamente estou 100% recuperado de tosse no tornozelo. Graças a Deus não foi nada grave, foi bem leve. E volto preparado. O provável time do Grêmio tem Paulo Vitor no gol, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez. Michel, Maicon no meio, Marinho na direita, Luan mais centralizado, Everton na esquerda e o centroavante Felipe Viseu. Se você for olhar no nosso grupo agora, deve ter 2, 3 jogadores só que nunca jogaram a Libertadores. Então a gente já tem um suporte de um grupo que já está acostumado com a competição, que já foi campeão, né, que a torcida tem uma expectativa muito grande, tem uma ambição muito grande sempre de ganhar a Libertadores. Mas eu acho que o principal disso tudo foi as conquistas que a gente teve. A gente está sempre com a ambição de ganhar, não deixar que isso que a gente conquistou faça com que a gente se acomode, né? E muito pelo contrário. Todas essas conquistas que a gente teve nos deixou mais tranquilo para entrar para essas outras competições que vêm pela frente, né? Com alegria, assim, né? No modo de falar, para jogar, né, e você poder fazer a campanha que você vem fazendo. Eu achei muito interessante essa entrevista coletiva do Maicon, do Michel também, saber que ele está 100% recuperado, mas principalmente do Maicon, do capitão gremista. Ele, em certo ponto, em certo momento da conversa com os jornalistas, admite, vencendo, o Grêmio praticamente encaminha até uma liderança no seu grupo. Agora, perdendo, aí já complica bastante. O Maicon também admitiu que ele não jogou bem em Rosário e que o Luan, que fez uma atuação abaixo do seu nível, também foi prejudicado pelo estilo que mudou. O Grêmio é muito de toque de bola e quando as jogadas não são nesse nível, com a bola no chão, o tricolor acaba sendo prejudicado. Eu gosto quando o jogador ele faz avaliações sinceras, ou pelo menos algo que é nítido, salta aos olhos. Todo mundo tem seu ponto de vista, mas tem coisas que são inegáveis, irrefutáveis. E o Grêmio não fez uma grande partida assim em Rosário, na visão do Maicon, e ele foi sincero com a imprensa. Acho isso muito bacana e é o primeiro passo para o tricolor voltar a jogar bem. Eu acredito que o Grêmio vai ganhar do Libertad. É um time que goleou na estreia, que trocou o seu treinador, é um treinador argentino que já jogou na Lazio, no Milan, não com tanto brilho, é verdade, mas que agora tem sua primeira experiência como técnico de futebol. Enfim, fazendo toda essa análise, eu digo o seguinte, para mim, o Grêmio vence nesta noite, não vou dizer que fácil, mas né, nunca é fácil numa Libertadores, mas tem tudo para conseguir a vitória. O Inter joga só amanhã. Na quarta-feira, aqui no Beira-Rio, aquela retomada para o torcedor colorado. Desde 2015 não sabia o que era disputar um jogo na sua casa, desde aquela semifinal contra o Tigres. E tá todo mundo na expectativa para a volta da Libertadores no Internacional. Quem nos conta essa história é o repórter Pedro Oliveira. Várias seguidas, o Colorado vive uma grande fase. Esta é a melhor marca do Inter desde 2017, quando disputava a Série B. Com um duelo muito importante contra o Aliança Lima amanhã, não existe nada melhor para o Colorado do que manter esta sequência de vitórias. O que foi conversado foi de manter, né? Acho que
essa sequência de vitórias, de atuações também, de competitividade que a gente teve. Acho que isso ajuda. A Libertadores é uma competição que pede esse tipo de jogo e a nossa equipe, o ano passado, principalmente, demonstrou que é uma equipe competitiva. Para este jogo contra o time peruano, o Beira-Rio vai estar totalmente cheio. A parte de trás do gol vai estar liberada para a festa do torcedor. E além disso, os ingressos também já foram esgotados. Os ingressos já estão esgotados, né? Então a gente espera muito apoio para essa partida, a gente precisa. O torcedor já demonstrou a importância dele para nós. Ano passado, se não me engano, perdemos 2 jogos, né? O ano todo em casa, então isso demonstra a nossa força perto do nosso torcedor. Além do Aliança Lima, o Colorado tem outro jogo importante nesta semana, o Grenal. Este já válido pelo Campeonato Gaúcho, marcará a penúltima rodada do Gauchão, mas mesmo assim, o Inter ainda só tem olhos na Libertadores. Sempre pensar no próximo jogo, né? Sem atravessar nada, sem dar um passo maior do que a perna. Acho que a Libertadores é uma competição que o clube almeja muito. Não que o Grenal não seja importante, mas a nossa cabeça está totalmente voltada para a Libertadores e depois que passar, sim, a gente pensa no Grenal. Para o jogo de amanhã, o Inter espera um Aliança Lima totalmente recuado. O time peruano vem de um grande jogo contra o River Plate, onde saiu vencendo, mas cedeu um empate no final da partida. O treinador colorado Odair Helman já sabe o que esperar. O River teve, eu não tenho certeza ainda do número, mas o River teve, se não mais do que 70% de posse de bola dentro da casa do Aliança, lá no Peru. Então certamente não vai ser uma equipe que vai vir aqui com as linhas muito baixas, ou baixas, média, baixa, fechado o centro do campo, né, com poucos espaços. Embalado e esperando bons resultados, que o Internacional tem uma semana cheia de decisões pela frente. O Internacional vai jogar contra o time que o próprio Odair admite que vai jogar recuado. E esse talvez seja o grande medo dos colorados. Afinal de contas, se nós lembrarmos no retrospecto recente, vou colocar na linha do tempo do Odair, tá? Só com o Odair de treinador, o Inter não consegue jogar contra times recuados ou que ficam na defesa especulando um contra-ataque. Tem muitas dificuldades. Na entrevista coletiva que o Edenilson deu, ele disse, olha, trocar passes e tentar dribles, passes rápidos, ele até chegou a qualificar, e tentar dribles para furar a retranca. Mas eu insisto, o Inter sempre se deu mal ou teve muito trabalho, mais do que habitual, contra esses times. Normalmente, consegue, contra aqueles que duelam de igual para igual, o Inter ter um rendimento melhor. Vamos aguardar contra o Alianza Lima, que é o que tudo indica, vem recuado e prevejo muitas dificuldades. Tá certo, Marcele? Certo, obrigada, JB. E agora a gente vai a um rápido intervalo e já volta, então fique conosco. E hoje nós vamos conhecer uma ala muito especial e cheia de bagagem para contar as histórias dos imperadores do samba. A repórter Manuela Veiga conta pra gente um pouquinho do que essa família vermelha e branca tem para mostrar ao Rio Grande do Sul. Toda essa história aqui começou com um grupo de amigos apaixonado pelo carnaval. E em 1959 surgiu oficialmente os Imperadores do Samba. Seu Cláudio está há 50 anos na Imperadores do Samba e ele mostra que tem samba no pé, não importa quanto tempo passe. O sentido é a gente fazer essa glória que nós temos hoje, né? Porque a gente tem que ter muito boa vontade, e como eu disse para ti, de pai para filho, de filho para neto, assim vai. Nós vamos seguindo sempre adiante. A história da Imperadores do Samba é contada por gerações. Seu Cláudio, em todos esses anos, viu a escola conquistar títulos e enfrentar algumas derrotas. Quer dizer, derrota não, porque imperador que é imperador não perde a luta. E com o seu samba mostra para todo um estado a força da união de uma escola de samba gaúcha. Eu me lembro de mais marcantes assim foram os títulos, né?
quando a gente às vezes não tinha oportunidade, tinha certeza que não ia ganhar aquele carnaval, causava-nos a surpresa que a gente chegava lá e dava a gente no primeiro lugar. Como o Bamba um ano também, nós éramos certos, seríamos campeão e o Bamba nos derrubou. Então é essa coisa. Os imperadores são uma família. Por aqui tem espaço dos mais jovens aos mais experientes. A origem desta escola também é receber todos os públicos, abraçar todas as classes, formando um só grupo de imperadores do samba, do amor e da união. E o Imperador do Samba é uma instituição que ela abrange uma série de pessoas dentro do mais simples até o mais humilde, até uma pessoa assim, teoricamente, socialmente mais qualificada. Aqui todo mundo aqui é carnavalesco. Abraçam as pessoas, Todos aqui são carnavalescos, né? E a gente, vamos dizer assim, se sente gratificado, né, em estar aqui. Nós representamos aqui, eu sou o representante da velha guarda, nós somos uma família. E essa história continua, entre lendários de novos nomes, que estão em busca da mesma missão, fazer a alegria do povo. Que festa vai ser nos dias 15 e 16 de março, hein? Mas agora a gente muda um pouquinho de assunto, continua falando de festa. Uma festa que é comemorada no mundo inteiro no dia 17 de março anualmente. É o St. Patrick's Day e por isso a gente recebe agora aqui nos estúdios o cônsul-geral da Irlanda, Sr. Barry Tumult. Falei certo? Pronunciei certo? Certinho, um grande prazer estar aqui. Muito boa tarde, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Poderia começar explicando, então, o que é o St. Patrick's Day? É um dia que é celebrado no mundo inteiro agora. Começou como o dia do padroeiro irlandês, o St. Patrick, mas agora, porque tem 70 milhões de pessoas de descendência irlandesa ao redor do mundo, está celebrado globalmente, inclusive para muitas pessoas que não são de descendência irlandesa, mas que têm uma afinidade com a cultura irlandesa. E aqui no Brasil essa festa está muito forte, né? Aqui em Porto Alegre hoje, inclusive, começa a programação e é por isso que o senhor está aqui. Sim, acabei de chegar da URGS, onde tinha um evento sobre a inovação irlandesa e a vinculação entre o Rio Grande do Sul e a Irlanda em termos de educação e pesquisa. Hoje à tarde, no Centro Cultural Mário Quintano, vamos ter um programa inteiro, começando das 2 horas, sobre a música irlandesa com workshops. Às 3h30 vai ter palestras sobre a cultura e educação irlandesa e às 5h30 um programa de música em vivo e dança irlandesa. Então, muito para aproveitar. Bom, então todo mundo tem que comparecer, né? E isso é para conhecer um pouquinho mais dessa cultura irlandesa. Qual o principal ponto, assim, o que a gente deveria saber da cultura irlandesa aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul? Acho que os vínculos entre Rio Grande do Sul e a Irlanda são muito mais fortes agora, porque a Irlanda é um destino importante para brasileiros que querem aproveitar da cultura irlandesa e aprender inglês. Então, muitos vão para conhecer o país, fazer turismo, conhecer a história, os castelos, as danças, os pubs também e fazer festa, mas para muitos é uma oportunidade estudar e começar uma carreira internacional, porque a Irlanda ficou já um centro de tecnologia importante. Perfeito, agora a gente vê algumas imagens, né? A festa é muito bonita, realmente todas as pessoas vão às ruas e vão às ruas vestindo verde, né? Com verde no rosto, verde nas roupas. Por que o verde? Eu tenho a minha gravata também de verde. Chega da história do St. Patrick mesmo. Ele, quando chegou na Irlanda, era do britânico originalmente, mas chegou na Irlanda e tentava explicar a Trindade Santa, o povo irlandês, e usou o símbolo do trevo. Para falar que tem 3 partes, mas é só uma unidade. E, obviamente, o trevo é verde, então verde ficou a cor da Irlanda. Ah, perfeito. O trevo, então. Um trevo de 4 folhas? De 3 folhas. 3 folhas. 3 folhas, é importante.
Tá certo. E muita gente bota o verde na cerveja também, né? Lá na Irlanda tem muita cerveja, aqui no Brasil também, e todo mundo bebe a cerveja verde aqui. Mas isso foi uma inovação dos Estados Unidos, porque tem tantos irlandeses nos Estados Unidos, eles começaram celebrando o dia de St. Patrick como um dia para se juntar, e eles começaram tornando as coisas de verde para celebrar, inclusive a cerveja. E agora, ao redor do mundo, para o dia de St. Patrick, monumentos e prédios importantes ficam verde. O Cristo Redentor, por exemplo, os pirâmides de Egito no passado, o Coliseu da Roma, vários prédios importantes, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. E como é que é essa festa lá na Irlanda mesmo? Aqui no Brasil a gente comemora, claro, a gente tem o Carnaval e também comemora o St. Patrick's. Mas lá na Irlanda, qual o diferencial de toda essa festa? O St. Patrick's é o nosso carnaval e o ponto principal é os desfiles que acontecem em todas as cidades. Todo mundo veste de verde, todo mundo aproveita da música, todo mundo faz festa. Bom, e hoje em dia o senhor mora em São Paulo, né? Em São Paulo também essa data é muito comemorada. Como é que é feito por lá? Sim, em São Paulo tá crescendo. Tivemos este final de semana passado um evento grande no Museu da Imigração, Viva Irlanda se chama, e durante a semana inteira vai ter festa. Mas as maiores festas de St. Patrick's no Brasil são em BH e aqui em Porto Alegre. Em Belo Horizonte. Como é que é lá em Belo Horizonte? Também saem as ruas, as pessoas, tem os barzinhos? Sim, na Savassi, no centro de BH, este ano vai ter uma festival, antecipam mais de 5.000 pessoas celebrando, vai ter música em vivo, inclusive músicos irlandeses que estão visitando diretamente da Irlanda. Perfeito, então lembrando que a partir de hoje, às 2h da tarde, né, na Casa de Cultura Mário Quintana, então começa o St. Patrick's Day e vai ter uma série de atividades. Eu agradeço muito, senhor, pela participação e que quando vier a Porto Alegre, volte sempre aqui na RDC TV, que está de portas abertas. Muito obrigado, vou voltar logo. Perfeito, muito obrigado. E o Rio Grande em Movimento fica por aqui. Outras notícias, outras informações, você confere no Jornal da RDC às 10h da noite. Até amanhã, tchau, tchau. Ai,